amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu tava tão concentrada aqui lendo uma história maravilhosa na minha Bíblia que eu nem percebi que vocês tinham chegado. Como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Tia Kim. Vocês querem que eu conte pra vocês a história que eu estava lendo? Ah, que legal! Bom, então deixa eu ver por onde que eu posso começar. Sim. Havia um reino muito grande. Era o reino da Pérsia. Opa, não vamos nos esquecer de orar antes de começar. Fechem os seus olhinhos. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Nós te agradecemos pela nossa família, nós te agradecemos pela nossa comidinha, nós te agradecemos pelas pessoas que estão ao nosso redor, nos cercando com muito amor e cuidado. Te pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, fale aos nossos ouvidos, que venhamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pronto, pode prosseguir com a história. E claro, todo reino precisa de um rei. E o rei da Pérsia se chamava Assuero. E o palácio do rei Assuero era a coisa mais linda, cheio de ouro, de joias preciosas. Imagine as paredes, os pisos revestidos de mármore, uma belezura. E certo dia, o rei Assuero estava pensando em se casar, em escolher uma mulher para ser a sua esposa, ou seja, a rainha, porque ele era rei. E então, os seus amigos falaram assim para o rei Assuero: tivemos uma ideia. Por que o senhor, o rei, não escolhe a moça mais linda de todo este reino da Pérsia? E a gente pode colocar todas as mulheres mais bonitas e você escolhe a que você mais gostar. Bom, o rei Assuero gostou desse conselho e pediu para que todas as mulheres mais bonitas do reino da Pérsia fossem ao palácio para que o rei pudesse escolher qual era a mais bonita. Neste reino grandão da Pérsia existia uma cidade chamada Suzã. E nessa cidade existia uma moça muito bonita. O nome dela era Radassa, que significa Esther. E Esther pertencia ao povo judeu. O povo judeu é o povo de Deus, que ama o Senhor e serve ao Senhor, assim como nós também. Bom, Esther, ela morava com o seu tio. O seu tio chama Mardoqueu. E Mardoqueu, ele ficou sabendo de que o rei Assuero estava procurando uma bela moça para ser a rainha. Então, como Esther era muito bonita, ele falou para sua sobrinha: Esther, que tal você também não se candidata para a rainha? Vai que o rei ache você bonita e te escolhe como rainha. Bom, Esther não tinha certeza se o rei ia escolher ela como rainha ou não, mas ela decidiu ir sim. Mas Mardoqueu falou para ela: mas com uma condição. Quando você chegar lá no palácio, não conte pra ninguém que você pertence ao povo judeu. E então chegou o dia de todas as moças belas, arrumadas, perfumadas, de se apresentarem diante do rei, para que o rei escolhesse qual era mais bonita. É como se fosse um concurso de beleza. Então começou a apresentação. Moças muito bonitas, bem arrumadas. E não, o rei não gostou dessa. Então veio mais uma, toda bonita, com cabelo penteado, vestidos bonitos. Mas não, o rei também não gostou dessa. Aí chegou essa, também bem arrumadinha, tá com trancinha no cabelo, olha só que linda. Mas não, o rei também não gostou dessa. Então o rei Assuero, ele avistou uma bela moça,
Vocês sabem quem é? Isso mesmo, Esther. Esther foi se apresentar diante do rei. Quando o rei Assuero viu Esther toda arrumada, linda, ele se apaixonou e disse: é ela, eu vou escolher ela para ser a rainha, a minha esposa. Então Esther virou a esposa do rei Assuero. Ela se tornou a rainha Esther. No palácio existia um homem que ele era muito importante. Todos obedeciam a ele. O nome dele era Hamã. E Hamã, ele não gostava do povo judeu. Então ele armou um plano para destruir o povo judeu, matar. Quando a notícia se espalhou, o povo judeu ficou muito triste, mas muito triste. Imagina todo mundo com medo, chorando nas ruas, nas casas. Então, Mardoqueu, o tio da Esther, teve a ideia de ir até o palácio e contar a Esther tudo o que estava acontecendo, pedir ajuda. Enquanto tudo isso estava acontecendo, enquanto todo o povo judeu estava chorando, estava triste, estava com medo, a rainha Esther, ela andava pelo palácio, ela ainda não sabia do que estava acontecendo. Ela não sabia de que o seu povo, o povo judeu, corria perigo. Então Mardoqueu correu até chegar ao palácio para conseguir falar com a rainha Esther sobre tudo o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, ele falou: Esther, você não sabe o que está acontecendo com o nosso povo está correndo risco de morte. Hamã, este que mora no palácio, quer destruir todos nós, você precisa fazer alguma coisa, afinal você também é judia. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso chegar para o rei sem que ele tenha me chamado. Por quê? Acontece que você só podia entrar na presença do rei se o rei estendesse sobre você o cetro dele. Sabe? Aquele cetro bonito de rei. Então, se ele não apontasse para você, você poderia ser morto. Então, Esther estava desesperada porque o rei não tinha chamado ela. E ela tinha medo de se apresentar diante do rei e ele não erguer o cetro para ela. Então Mardoqueu falou para Esther: Esther, quem sabe Deus não te colocou como rainha para que hoje você pudesse salvar o povo judeu? Então a rainha Esther falou: pois bem, eu não deixarei com que o povo sofra, mas eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Aí Mardoqueu falou: o que você precisa? Esther falou: eu quero que nesses próximos 3 dias ninguém coma nada, ninguém beba nada. Então, peça para que todo o povo judeu ore ao Senhor durante esses 3 dias, fazendo o jejum. O que é o jejum? É quando você separa um tempo sem comer nada e você ora a Deus pedindo que Deus interceda por algo. E o motivo do jejum que Esther estava propondo era a salvação do povo judeu. Passados esses 3 dias de oração e jejum, Esther decide se apresentar diante do rei. Esther bate na porta e o rei Assuero fala: quem é? Então Esther se apresenta diante do rei e o rei Assuero estende o cetro para a rainha Esther. Ufa! Deus estava com Esther desde o começo. Então o rei Assuero, quando viu Esther, não quis matá-la. Ele deixou ela entrar e falar o que ela queria. E naquele momento, Esther não falou tudo aquilo que ela precisava. A rainha Esther marcou um belo de um banquete com todas as comidas prediletas do rei Assuero, para que então
nesse banquete, quando o rei Assuero já estivesse com a barriguinha cheia, ela contasse tudo o que estava acontecendo com o povo judeu. Então, quando chegou o dia do banquete, o rei Assuero estava lá, a rainha Esther estava lá e o Haman também estava lá. Eles comeram, conversaram, e aí o rei Assuero fala para a rainha Esther: então, Esther, qual seria o motivo deste banquete? Você pode pedir qualquer coisa. Tudo que você pedir eu vou te dar. Mesmo que você peça metade do meu reino, eu te dou. Então, a rainha Esther falou: sabe, rei Assuero, acontece que eu sou judia. O meu povo é um povo judeu. E acontece que existe uma pessoa que quer nos matar. E o rei Assuero fala: quem que quer fazer mal contra a rainha Esther, a minha rainha? Quem? Quem? Me diga quem. Qual é o nome? Então a rainha Esther falou: este daqui, Haman. Haman está armando um plano para matar todos os judeus. E eu, como sou judia também, eu também seria morta. Então o rei Assuero decidiu matar Haman. Então a rainha Esther conseguiu salvar o povo judeu, livrar o povo da morte, da perseguição de Haman. Glória a Deus! Deus estava cuidando do teu povo, porque Deus sempre cuida daqueles que amam a Ele. Crianças, vocês sabiam que no nosso mundo existem muitas crianças que ainda não conhecem a Deus? Existem muitas crianças também em países onde elas são perseguidas, assim como no povo judeu, como na história de Esther. Que tal hoje, domingo, nós orarmos junto com os nossos pais por todas as crianças que sofrem perseguição, que não conhecem a Deus? O que vocês acham? Uma criança ali tão longe pode ser alcançada pelos braços de amor do Senhor Jesus. Se uma criança aqui, antes de dormir, pedir a Deus, estende a sua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. Amém? Vamos orar para que Deus estenda a sua mão ao coração da criança que está mais distante. E sabe o que podemos fazer também? Um jejum. Converse com o papai, com a mamãe, um jejum que vocês poderiam fazer juntos para orar, para que Deus livre essas crianças do mal, para que Deus abençoe todas as crianças, todas as pessoas.